Ok. Eu estava vendo um vídeo sobre por que o espinossauro não quebrou a cerca e não quebrou a porta no aviário. Então eu me deparo com este vídeo, como vocês podem ver, que é o vídeo do Eu Coleciono Dinossauros que ele postou recentemente, que no caso, que é o Bull, no caso do dinossauro do JP3, se ele é o pai da Comilinha. Vamos começar que eu já acho que não, porque o Bull acho que não. Acho que ele não vai ser, acho que ele não é, sendo bem sincero. E eu quero entender isso aí. Então, primeiro deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu ver se tá bom. Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros. Eu vou tentar Pera responder aí. a dúvida de um inscrito aqui do canal. Será que a Comilinha de Acampamento Jurássico é filha do T-Rex do Jurassic Park 3? Acho que não. E aqui, Jurassic Park 3 é meu filme favorito da franquia. Podem me retirar, podem fazer qualquer coisa, mas por favor, não falem mal da minha opinião, por favor. É só a minha opinião. Você pode gostar até do Lost World, que eu acho que é o segundo pior. O último é o Dominion. O Dominion é o pior filme da franquia. Aí depois vem Lost World, que eu não gosto muito, mas é assistível. Não, agora todos são assistíveis, mas é ruim, entendeu? Dá pra ver algumas falhas no roteiro, especialmente no Dominion. Eu prefiro o Jurassic Park 3 porque foi o primeiro que eu vi. Ele é não, a primeira cena que eu vi em todo o Jurassic Park, em toda a franquia, foi o Tiranossauro brigando com o Espinossauro e ele morrendo. Essa foi a primeira coisa que eu vi na minha vida envolvendo o Jurassic Park. Então eu guardo esse filme com carinho, gente. Por favor, vamos ser razoáveis, cara. Por favor, não digam mal do filme. Vocês podem dizer a sua lista aí, mas não digo, tipo, esse filme é horrível, como é que você pode gostar? E eu digo isso aqui, se você gostar de Dominion, eu fico pensando assim, como é que você pode gostar desse filme? Tipo, é a mesma coisa, entendeu? Então, mas acho que não, porque assim, a Comilinha acho que não tem nenhum traço, mais traços da mãe, acho que seria mais provável que ela fosse, sei lá, da Rex, porque a cor dela é marrom, ou da Doe também, mais que sejam fêmeas e tenham filhos, no caso a Rex não tem, mas ia fazer um ninho. Não sei, cara. Vamos ver esse vídeo que é só 5 minutos e provavelmente eu vou prolongar muito mais do que isso. Você coleciona dinossauros. Muito bom. Fala colecionadora, fala colecionador, Peraí, beleza? peraí, Deixa um peraí, like, se peraí. Exatamente o que eu ia fazer. Like. inscreve para não perder conteúdo, também para participar do sorteio de 200k aqui Eu no tô canal. inscrito? A gente vai Tô fazer inscrito. sorteio de miniaturas para quem tá inscrito. Então se inscreve aí e chama mais gente para se inscrever para que a gente chegue na marca de 200 mil e faça o sorteio quanto antes. A Opa. Comilona e a Comilinha de Acampamento Jurássico são duas tiranossauras, mãe e filha, retiradas Sim. da Ilha Sorna. Isso foi confirmado na série. Isso leva a gente a supor que a Comilinha, sendo filha da Comilona, provavelmente nasceu selvagem, porque a gente sabe Sim. que na Ilha Sorna nunca teve um parque ativo e os laboratórios que tinha lá para criar dinossauros foram abandonados em 1995, mais ou menos, Sim. brevemente reativados aí por volta de 1999 para fazer o espinossauro. Olha, eu tenho uma teoria em questão disso que eu acho que eles não foram recriados assim, eles foram criados antes. Mas por algum motivo, tipo assim, eu posso fazer um vídeo explicando essa teoria. Quem quiser, comenta aí nos comentários. Eu não sei se isso é oficial, canônico, ou se é alguma coisa tipo que os fãs criaram e foi confirmado, mas acho que isso não pode ser a única explicação, tá? Acho que pode ter uma outra explicação pra isso, porque provavelmente deve ter algum militar lá pra garantir que ninguém vai entrar. Claro que o Jurassic Park 3 não teve. Porque provavelmente deve ter sido assim. Tá, e provavelmente tem um ápice naquela ilha, na Ilha Sorna e na Ilha Nublar, e tava lá. Aí quando foi diminuindo a quantidade de pessoas indo pras ilhas, né? Como a gente pode ver, ainda tem o Eric e o tio dele, não, amigo da mãe dele, e aquela camada de. E aquele bocado de gente lá na lancha. Eles foram, mas a gente só viu eles. Então pode ser que à medida que o tempo foi passando, os teve, foi ficando menos rígido, mas aí as pessoas foram perdendo interesse disso aí. Pode ser isso. E umas outras coisas, mas depois disso não teve, até onde a gente sabe, nenhum tipo de atividade de produção de dinossauro na Ilha Certo. Sorna. Então qualquer novo dinossauro que surge lá na ilha, obrigatoriamente tem que ter nascido naturalmente, né, através da reprodução dos dinos que já existiam lá na ilha. E a partir desse raciocínio, a dúvida do Davi é bem interessante, né? Quem Olha é aí. o pai da Comilinha? Sou eu, gente. No caso, meu nome é Arthur Davi. Eu não vou dizer o restante porque Stalkers. Tô brincando. Mas enfim, é muito interessante. Vamos ao DNA, vai lá!
Na prática, eu não posso dar uma resposta 100% segura, porque na série não foi identificado, Sim. nos filmes não foi identificado. Então a gente vai especular e tentar raciocinar se é possível que o T-Rex do Jurassic Park 3 seja o pai da Kumilin, beleza? Partindo do pressuposto que os T-Rex do Jurassic Park, quando eles estão acasalando, digamos assim, para se reproduzir, eles formam um casal. Certo. Óbvio. O Buck fez um casal com a Doe, permanente. Todo momento eles estavam juntos. A única hora que eles se separaram foi quando o macho foi tranquilizado pelos humanos e levado pra cidade. Sim, então, exceções. a gente poderia supor que o Tiranossauro do Jurassic Park 3, ele era um solteirão, né? Ele não tinha formado um casal porque a gente vê ele sozinho em Jurassic Park 3. Pode. Não. Realmente, porque senão teriam 2 tiranossauros. Então ele provavelmente estava solteiro. E não, gente, ele não é subadulto. Tem até um vídeo falando que ele fala porque o tiranossauro, se eu não me engano, foi ele. Porque o motivo da derrota, eu lembro. Tinha lá o espinossauro tomando uma cabeçada, se eu não me engano, uma mordida do tiranossauro. Do Bull, né? E tava lá, ele tava explicando o motivo da derrota. Tava dizendo que ele era adulto, sim. Pode ser algum tipo de mutação. Tipo, que foi diminuindo. É que tem uma coisa nos livros que explica porque os dinossauros na Ilha Sorna, eles eram menores do que na Ilha Nublar. Tem uma coisa que explica que eles usavam proteína de ovelha para alimentar eles. Isso gerou uma doença que fez isso. Outra coisa que favorece a ideia de que ele talvez não tivesse um par é que talvez ele fosse um jovem tiranossauro que ainda não chegou naquele ponto de maturidade sexual. Mas eu acabei de dizer isso. Talvez ele não tenha conseguido um par durante a época de casamento, ou talvez o filme não tenha ido, tipo, pode ser que tenha um ano, em um dia, em um mês específico pra acontecer isso. Pode ser. E procurar uma parceira. No Jurassic Park 3, aquele T-Rex perdeu pro espinossauro. E muitos fãs dizem que aquele T-Rex não era totalmente crescido. Roteiro. Eu, partindo do roteiro do Jurassic Park 3, sempre considerei ele como sendo totalmente crescido. Mas Também. a galera que defende o T-Rex sempre vem com essa história. Isso reforçaria a ideia de que ele não tem uma fêmea. Porque se ele ainda é um jovem adulto, ele... A fêmea pode ter morrido. Simples, gente. A fêmea pode ter morrido. Ou porque ele era muito pequeno, ele não foi identificado como um adulto. Não faz sentido os hormônios. Então, pode ser que devido ao tamanho dele, as fêmeas não tiveram, tipo, pensa comigo. Quando, tipo assim, tem um tiranossauro normal entre aspas, do tamanho convencional, e o bull. Digamos que você é a fêmea, certo? Você iria no normal, porque tem menos chance dele. Por exemplo, vai que o bull, devido ao seu tamanho, tivesse algum outro tipo de defeito que a gente não sabe. Os fãs dizem que ele é mais fraco, porque... Não sei, cara. Mas é porque a gente tem que lembrar, primeiro, que o espinossauro era o protagonista do filme, e segundo, que provavelmente eles podem ser mais fortes que os normais, ou seja, por mais que aquela mordida... Tem um paleontólogo que diz que aquela mordida deveria ter arrancado a cabeça do espinossauro. Mas... Pensa comigo, e se o espinossauro for forte mais? Porque tem uma teoria que ele diz que o espinossauro ele foi o único 100% feito sem avanços, sem DNA, foi 100% com DNA puro que eles tinham, o Patrick fez. Eu vi, achei bacana, tipo, eu até poderia explicar por que ele é tão diferente do real e tão forte, tão grande também, né? Porque, né? Mas enfim, o Bull, ele provavelmente poderia ter algum defeito genético, poderia ter alguma doença também, por isso que nenhuma fêmea queria ter. Então, pode ter outras explicações porque o Bull não conseguiu uma parceira. Pode ser o tamanho, pode ser porque ele não conseguiu porque não achou, porque eu tenho quase certeza que existem 7 tiranossauros naquela ilha, ou seja, o Bull pode ter sido o azarão de ficar sozinho, né? tá Enfim. ainda terminando de crescer e tal, pra daí começar, né, pensar em procurar um território pra chamar de seu e uma fêmea pra formar um casal, ele ainda seria um solteirão, né? E, portanto, não teria sido o pai da Kumilinha. E no filme Jurassic World Dominion, Vamos ver agora a isso aí. gente viu, né, o casal de tiranossauros do mundo perdido aparecendo de novo, o Buck eles e a dois. Doe lá no Santuário da Baía, e o Júnior não tava junto. Isso leva a gente a crer que a dinâmica familiar dos tiranossauros é assim, eles vão crescendo junto com os pais, até ele ficar num tamanho que ele consiga caçar sozinho e tal, e aí ele se separa dos pais e se torna independente por algum tempo. Ou talvez eu tenho uma outra coisa, o Júnior pode estar em outro canto. Porque como ele
é mais independente, né? Como a gente sabe, ele é muito independente. Tipo assim, de 97 até 2022, ele deve ter crescido bastante. No caso, vamos dizer 2018 e 2022, porque a gente não sabe quando eles foram tirados da ilha. E partindo desse princípio, ele poderia ainda estar com os pais, mas provavelmente ele não, porque ele poderia ter atingido uma fase adulta. Mas ele talvez agora, né, porque eles estão nesse local, eles poderiam ter encontrado os pais. Tipo assim, aí eles encontraram durante esses anos, quando o Biosyn Valley foi criado. Biosyn Valley é incrível, né? Eu tô confundindo o inglês com o português, que o inglês a gente normalmente coloca. Nós não colocamos porque eu sou brasileiro. Aí eles colocam, tipo assim, mês na frente, depois vem o dia, se eu não me engano. Ou é algo, não, é ao contrário, então tá certo. Então, talvez ele esteja por aí, no vale, ele encontrou os pais dele e deve estar ajudando eles a sobreviver, porque como a gente sabe, eles eram adultos já, eles provavelmente devem estar quase na mesma idade que a Rex. O tempo fica crescendo, daí forma um casal, a casala tem filhotes e o ciclo se repete. Sim, ele Aí, foi no acampamento também. jurássico, eles mostram uma fêmea com um filhote, que já é um filhote praticamente crescido, né, mas que andam juntas e ficam... Talvez não seja crescida porque a gente pode ver que ela é muito fraca e muito inexperiente. Porque a gente pode ver isso na batalha contra os. Na batalha em que o espinossauro quase mata a Comilinha. Não, a Comilona. Não, eu acho que era pra ele ter matado. Tipo assim, se fosse o espinossauro mesmo que tivesse brigando com a Comilona, ele teria matado. Mas, como ele tava sendo controlado, não. Então a gente pode ver que o espinossauro tem mais controle pelo próprio corpo, né? O corpo é dele. Mas eu acho que a Comilona. Tipo assim. É, mas ela tá do tamanho da Comilona, né? Então. Talvez mentalmente falando ela não esteja adulta. ali brincando, lutando e tal entre si. Aí eu Certo. fico com aquela impressão assim que é um comportamento quase que meio infantil, né? Como se a Comilona estivesse treinando a Comilinha pra aprender a se virar, lutar, caçar e tal. O que sugere que a Comilinha não é muito velha, né? Porque se ela fosse muito velha, Foi ela o que eu teria disse. se separado da sua mãe pra ir procurar um território seu, um macho pra fazer um casal e tal. E aí se você... O que é bem difícil nesse negócio, porque assim, só tem 2 tiranossauros, tem um espinossauro, tinha um Smilodon, tinha também, não, tem alguns Dilophosaurus, tinha, tem Dilophosaurus, então seria bem difícil encontrar um macho aí, né? fazer a conta, 2001 até 2016, que é quando a gente viu Dá lá a 15 Comilona e a anos. Comilinha, são 15 anos. 15 anos é um tempo que, pros tiranossauros do Jurassic Park, dava para eles ficarem bem grandes. Já teria chegado na sua maturidade sexual, provavelmente, já estaria acasalando e tal. Então a Comilinha, se ela tivesse realmente uns 15 anos de idade, que seria o mínimo possível se ela realmente for filha do T-Rex do Jurassic Park 3, aí fica meio estranho, né? Você imaginar que a Comilona anda com um filhote de mais de 15 anos que não se separou e não foi viver a sua vida independente. Aí você pode dizer assim, Patrick, mas vai ver elas andam juntas porque são forçadas a viver juntas ali por causa da manta corp. sempre tem essa possibilidade também. Não podemos descartar isso 100%, mas eu tenho que pesar as poucas evidências que a gente tem aqui e chegar numa conclusão. E eu fico inclinado a dizer que a Comilinha não é filha do T-Rex do Jurassic Park 3. Eu Talvez também eu acho. esteja esquecendo de algum detalhe que você possa colocar aqui nos comentários para me lembrar. Pode ser que a gente não conheça o pai da Comilinha ainda e nunca venha conhecer, ou pode ser que futuramente a gente tenha aí alguma confirmação de alguma coisa, né? Vamos aguardar para saber, mas coloca nos comentários. Olha, ainda tem bastante tiranossauro, tipo assim, levando em conta que metade, quer dizer, que metade é fêmea e metade é homem, no caso poderia ser uma mais do que o outro, certo? No caso, vamos levar em conta que o Bull foi excluído, como a gente sabe, ele é macho. Então seriam 4 machos e 3 fêmeas. O Bull ficou excluído. E acho que também não faz sentido ela ser a filha dele, porque ela é marrom, cara. Pelo que eu sei sobre genética, leva alguns traços da mãe e do pai. Mas o Bull pode ter tido alguma condição, tipo nanismo, né? Pode ter tido um nanismo que fez ele crescer um pouquinho menos que os pais dele. Talvez os outros tiranossauros. Talvez a força dele continue igual, a gente não sabe, não dá pra saber. Tipo assim, não existe um medidor de força de Jurassic Park. Tanto que eu até penso assim, não dá pra fazer uma comparação de defesa do espinossauro com o tiranossauro, com o giganotossauro, porque a Rex estava muito velha, não era tão forte quanto ela era em 99.
E o Bull, não dá pra saber quanto forte ele é. A gente não sabe se ele tem a mesma força que os outros tiranossauros, ou se tem a mesma força que ele pode ser mais fraco, talvez mais forte. Por algo tipo assim, ele tem uma característica negativa, mas em troca ele ganha uma positiva. Tipo, talvez seja isso. Que a gente, se eu não me engano, na batalha final, entre aspas, né? O espinossauro, ele não sangrou quando a Cumilona mordeu ele. Então talvez a pele dele ficou mais resistente, né? Vamos ver o que tá aí. Comentários o que você acha, gosto de saber a opinião de vocês. E também coloca suas dúvidas aqui para um vídeo futuro. Deixa eu ver eu isso aí. respondo a sua pergunta no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Bom, acabou aqui o vídeo. Peraí, o nome do editor é Caba? É Caba. Certo. Conclusão aqui. Conclusão. Eu, particularmente, acho que o T-Rex de Jurassic Park 3 não é o pai da Comilinha. Por alguns motivos, tipo, como a gente pode ver. Talvez tenha algumas exceções, tipo, os dois brigaram e se separaram. Pode ser, mas é porque tem uma questão mais visual que a gente pode ver. A Cumilona é marrom, o Bull é verde. E até onde a gente sabe, a Cumilona é uma adulta que foi feita pela Engen. E como ela foi feita pela Engen, não pode ter tido pais. E não pode ter tido alguma mudança de cor também, né? Pode ter tido isso, mas aí eu estaria levando pro ar. Mas acho que tem mutação, tipo albinismo. Pode ter sido que ela tenha tido uma mutação, mas particularmente eu acho que não. Acho que não. Mas, tipo assim, se o Bull for realmente considerado fraco, poderia explicar também porque a Cumilona é tão fraca, né? Em consideração a mãe dela. Mas eu acho que não. Acho que o Bull, talvez, ele é o mesmo nível que Rex, mesmo nível que Buck, em força, em inteligência e outros aspectos, os outros ganham. Mas em força, acho que é o mesmo nível. Velocidade também, não é o mesmo nível. Mas enfim. Então, conclusão, T-Rex de Jurassic Park 3 pra mim não é o pai da Cumilonzinha, porque até faz sentido isso não vai acontecer. E é isso, gente. Passa no canal do Patrick, né, do Evolução de Dinossauros, e até a próxima. Falou!